Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bom com você? Espero que sim. Mais uma vez, nós estamos aqui para desfrutarmos e comentarmos juntos, conversarmos também juntos a respeito de um tema muito importante voltado para o relacionamento familiar. E eu gostaria de compartilhar contigo hoje de um tema que Deus tem colocado no meu coração para falar com você, falar certamente ao teu coração. O tema de hoje, da nossa palavra, é o poder da comunicação no relacionamento familiar. O poder da comunicação no relacionamento familiar. Eu extraí texto ali do Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículos 13 a 15. É aquele episódio que você conhece dos dois discípulos no caminho de Emaús, quando ele dizia o seguinte: naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O que a gente observa nesse episódio é o diálogo. O que a gente observa nesse fato é o que? A discussão. Discussão aqui no sentido de quê? De parar para ouvir, ponderar, analisar e se posicionar e com isso crescer. A discussão é nesse sentido que eu vejo. E aí o que eu extraio para mim e para você, para o nosso relacionamento? Não, trago esse fato e trago para o meu casamento. Eu trago esse fato para o meu relacionamento familiar. Eu com meus filhos comigo, e entre eles, e eu tenho 3 filhos, 2 netos, então a gente costuma ter essa prática. Por isso que eu vejo essa importância. E aí o poder da comunicação no relacionamento familiar, ele traz para mim o seguinte: o texto em questão faz esse relato. 2 pessoas conversando. E 2 pessoas, você percebe que eles estão num caminho. E a família também existe um caminho, tem o início, e tem um final. O final de um relacionamento conjugal só pode ser a morte. Ali é o final. E nesse trajeto você percebe aqui com os discípulos que quando eles estavam conversando e dialogando, ponderando, analisando os feitos, os fatos, os acontecimentos, o que acontece? Jesus Cristo se aproxima. É o que acontece comigo, querido, é o que acontece contigo, quando nós estamos num bate-papo tranquilo, numa conversa saudável, e aí o que acontece? Jesus Cristo vai ser presente. E uma coisa interessante que a gente percebe nesse texto é que Jesus, ele estava presente em todo o trajeto. Jesus Cristo, ele só saiu quando eles chegaram no seu objetivo, quando eles terminaram o trajeto, ou seja, o seu casamento teve o início. Então, quando começa esse diálogo, Jesus Cristo entra. Ele só vai sair do relacionamento quando findar o relacionamento. Quando é que ele vai findar? Pergunto eu e eu respondo: vai findar quando o relacionamento acabar. Quando é que o relacionamento acaba? Quando ambos falecem, quando ambos voltam para casa. Ou seja, só a morte os separa. E aí então eu compartilho contigo que o seguinte: eu separei alguns tópicos, eu gostaria de compartilhar contigo esses tópicos aqui. O primeiro tópico é o seguinte: a estrada da vida. Eu não sei quanto tempo tem a estrada da sua vida, a estrada do tempo que leva ao seu relacionamento. 1 quilômetro, 10 quilômetros. Vamos supor que cada ano seja 1 quilômetro. Uma suposição. Eu estou neste momento
casado há 30 anos, então eu estou até agora a 30 quilômetros, mas graças a Deus, nesses 30 quilômetros está ou sempre esteve Jesus Cristo. A gente conversa, eu e minha esposa Vânia, conversamos sobre tudo. Por isso que quando eu estava fazendo esta mensagem, eu me reportei ao meu relacionamento. A gente conversa sobre tudo. Conversamos sobre política, conversamos sobre a nossa vida, conversamos sobre os nossos filhos, conversamos sobre a nossa casa, conversamos sobre o tempo, conversamos sobre a faculdade, conversamos sobre a igreja, conversamos sobre tudo. Isso dá a nós uma coisa que eu e ela sempre falamos em palestras, né, em orientações conjugais também, de que o relacionamento, a conversa, a comunicação entre o casal, o poder dele, um dos poderes que traz para nós é do que? É que na época do ninho vazio, o relacionamento não fica escasso, não fica ruim, porque ele já tem uma prática de comunicação. Então, quando o ninho fica vazio, por exemplo, no meu ninho já tem um que já saiu, o meu filho Jonatas, ele já saiu, então só tenho 2 hoje em casa. Mas esses 2 nem sempre estão comigo e com Vânia, mas nós estamos sempre conversando, saindo junto, conversando sobre tudo como eu acabei de falar. E isso faz com que o relacionamento fica saudável. Então, querido, Lucas 24:13 nos fala desse espaço que eles percorreram de 10 quilômetros. E dentro desse espaço, a gente percebe o quê? Em todo momento conversando, em todo momento discorrendo, em todo momento dialogando, em todo momento compartilhando um da presença do outro. E é nesse sentido que eu quero trazer com relação ao teu relacionamento, em todo o tempo, desfrutando um da presença do outro. Querido, eu saio sim para trabalhar, a Vânia sai para as atividades dela, mas olha, aperta o meu coração de passar um dia sem a minha esposa. Quando nós estamos em casa, e se ela estiver na sala e eu estiver no quarto, eu já fico com saudades dela, do fato de ela estar distante de mim no mesmo local, dada o querer estar perto, o querer estar junto. E o que demonstra esse episódio desses discípulos, eles estavam juntos em todo o trajeto. É o que eu trago, chamo a sua atenção para o teu relacionamento conjugal. Quando eu falo agora, chamo a atenção para os casais que estão me ouvindo. Para que em todo momento estarem juntos, em todo momento estarem conversando, em todo momento estarem dialogando, em todo momento estarem crescendo um com o outro na discussão saudável de algum ponto, de algum fato que ocorreu, de algum episódio que está acontecendo, de algo que está incomodando, algo que está de alguma forma trazendo algum tipo de preocupação. Conversa, porque quando nós conversamos, nós fazemos com que o outro nos conheça e acabamos conhecendo o outro. Isso traz uma solidez no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar. Você passa a conhecer o teu filho, você passa a ser conhecido do teu filho, você passa a conhecer o seu cônjuge, você passa a ser conhecido do seu cônjuge pelo fato de você estar discorrendo, discutindo, dialogando, conversando, comunicando com ele. E aí a gente percebe também, querido, nesse mesmo texto que eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Ou seja, o que está acontecendo na sua casa, o que está acontecendo no seu lar, o que está acontecendo ou o que aconteceu lá no seu trabalho, o que aconteceu lá na faculdade, o que aconteceu no trânsito que você estava caminhando de um ponto para outro. Qual foi a situação que destacou e que você queira conversar, queira dialogar,
Qual foi o filme que você viu e te chamou a atenção algum dos episódios para poder você conversar com seu familiar, com seu cônjuge? Qual foi o livro que você leu e te chamou a atenção e você recomenda para o seu cônjuge ou quer comentar? Enfim, é conversar sobre tudo. Conversar sobre o passarinho, né, que canta, conversar sobre a natureza, conversar sobre a mensagem que você que é pregador, de repente, você que prega, ministra para alguém, conversar, dialogar com ela, olha esse tema aqui, o que você acha, conversar sobre tudo. E quando nós fazemos isso, o ambiente fica mais saudável. É o que aconteceu com esses discípulos. O ambiente ficou mais saudável, o trajeto ficou mais agradável, o trânsito dele. E é isso que acontece nos relacionamentos, fica agradável a companhia. Eu estou sempre viajando com a minha esposa, ela está até querendo viajar agora, estamos para pegar alguns dias de férias e estamos pensando em fazer uma viagem aqui para uma região de praia do Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Já dialogando, e nessa estrada a gente conversa, a gente comenta, um faz com que a companhia seja agradável para o outro. Isso por quê? Por causa da conversa saudável, por causa da transparência, por causa do falar sobre tudo, sem a reticência, sem estar inibido pelo fato dela ser o seu cônjuge, ou dele ser o seu cônjuge, e aí poder conversar a respeito de qualquer coisa. Ou seja, o trajeto fica gostoso. Ainda, detalhe que aconteceu nesse episódio do Caminho de Emaús, o que eles estavam conversando era algo drástico, era algo terrível, mas eles estavam ali se aquecendo o coração. Eles estavam ali se confortando mutuamente. Estavam ali tratando um do outro mutuamente. E é isso que acontece, querido, querida, no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar. Às vezes aconteceu algo drástico. Às vezes aconteceu um fato de uma doença. Às vezes aconteceu um fato de uma perda. Mas aí a gente vai conversar, e nessa conversa você está tratando, nessa conversa você está cuidando, nessa conversa você está sendo consolado, sendo confortado, porque você está ouvindo. Nesta conversa é até terapêutica, porque você consegue entregar o seu ouvido, entregar o seu tempo para que o outro possa falar e você poder entender e poder compreender e poder ponderar e mostrar um outro caminho, mostrar um outro ponto de vista. Você sabe muito bem que uma cabeça pensa, mas há um ditado que diz que duas cabeças pensam melhores. Então, no relacionamento conjugal, Deus colocou dois justamente por isso, porque você pensa, mas quando você dialoga, quando você compartilha, o outro tem um outro posicionamento e te dá uma clareza maior do que o teu entendimento. E isso faz um crescimento. Por isso, o poder da comunicação dentro do relacionamento familiar. Querido, e era isso, ou foi isso que aconteceu com os discípulos. E é isso que acontece nos relacionamentos. Eu falo isso com segurança, porque é isso que acontece no meu relacionamento. É isso que acontece nos relacionamentos dos quais nós ministramos, nós falamos, nós palestramos e depois vem o retorno. Olha, foi bom aquela conversa, foi bom aquele compartilhamento, porque agora eu estou fazendo esta prática na minha casa, esta prática no meu casamento. Por isso, querido, os discípulos não agiram diferente, com eles não fora diferente. E eu quero compartilhar contigo desta comunicação. Outro ponto que eu quero tratar com você é o seguinte: amadurecimento através do diálogo. No versículo 15, olha só o que ele diz: enquanto comentavam e discutiam. Enquanto comentavam, discutiam. Como eu falei lá na introdução,
essa discussão aqui, ela está falando de quê? De crescimento. Discussão no sentido de que ela fala um posicionamento e você traz para ela um outro ponto de vista. Ele traz uma orientação e você traz acrescenta algo neste comentário. Ela traz um ponto de vista do filme que ambos viram, mas outro não viu um detalhe, uma cena, e aí há um crescimento, ou seja, há um amadurecimento. Outra coisa que acontece dentro do amadurecimento, eu posso dizer que há uma solidez. Você está vendo aqui diversas árvores ao meu redor. Estou num local bem lindo, né? Eu gosto desse local, e aqui eu vejo diversas árvores. Aqui próximo tem uma árvore e está bem robusta, né? Bem sólida ela. Há um crescimento ali. Assim é o nosso relacionamento quando há uma boa comunicação, o amadurecimento. Por quê? A comunicação é como se fosse um ingrediente bom para a solidez. Porque, como eu falei, você passa a conhecer o outro. Como eu falei, você passa a ser conhecido pelo outro. Então o outro, onde estiver, te conhece. Você, onde estiver, conhece e vai saber do outro. Ou seja, vocês vão poder, vou até fazer algo assim, conjecturar. Você vai poder até se comunicar de maneira distante, tipo, eu sei que fulano presume que o cônjuge deve estar pensando. E às vezes quando você passa perto de determinado local, você fala, poxa, fulano, meu cônjuge gostaria de estar aqui. Meu filho gostaria de ser ou de ter isso daqui. Pelo fato de você ser maduro o suficiente pela comunicação que tem no relacionamento familiar. Por isso, querido, é o que eu falo para você dentro desta mensagem, que o amadurecimento através do diálogo. Como diz, enquanto comentavam, discutia. Ou seja, quando eu ministro para nós, eu e Vânia ministramos para cursos de noivos, nós falamos a respeito de que, dentro do relacionamento de noivos e relacionamento conjugal, cada uma das pessoas tem a sua autonomia. A meu ver e ao ver da Bíblia, não existe alma gêmea, ou seja, eu dependo de fulano para viver, eu depender da Vânia ou a Vânia depender de mim, não. Ela tem a sua autonomia, ela pensa, ela age, ela decide e ponto. Eu penso, eu ajo, eu decido e ponto. O que acontece então com a transformação em uma só carne? É que com a minha autonomia, com o meu pensar, com o meu agir, com o meu conhecimento, eu me uno a ela e nos tornamos um potencial maior. E aí aonde entra o amadurecimento. Com o meu conhecimento, eu pondero, analiso, discuto e nós juntos crescemos, nós juntos decidimos, nós juntos optamos, nós juntos caminhamos. Por isso, o amadurecimento através do diálogo. Outro ponto que eu quero discorrer contigo, dentro desse texto que eu li para você, é a constante presença de Jesus em todo o trajeto. O versículo 15, olha só o que ele diz. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Querido, quando o Senhor Jesus, que esquadrinha coração, ele percebe, ele contempla tudo e a todos. E ao contemplar o casal, contemplar, né, a família, e eu e você sabemos muito bem que a família é construção de Deus. Alguns dizem que é projeto de Deus, outros dizem que é construção de Deus. Então imagina você, a sua família, o seu casamento foi Deus que originou. E quando você casou, Deus estava presente, transformando os dois em uma só carne. Então,
Quando eu estou casado e honro a aliança que eu tenho com a minha esposa, Deus ama esse meu posicionamento. Quando eu cuido da minha esposa com carinho, com cuidado, com zelo, Deus honra esse posicionamento. Quando a minha esposa cuida de mim, é submissa a mim, no sentido de cuidar de mim pela orientação da Bíblia, Deus ama esse posicionamento. Então, quando Deus percebe que o casamento, que o relacionamento familiar está sendo intencionado a ser bom, ou seja, os membros da família estão produzindo, estão com intenções de beneficiar, de orar, de buscar um alento, de trazer algo que vai beneficiar a família, sem sombra de dúvida que Deus está observando. E mais ainda, quando você promove a comunicação, promove o bom relacionamento, promove o bem-estar dentro de casa, não resta dúvida que Deus está observando. E aí você percebe que quando Jesus observou que esses dois discípulos estavam dialogando, estavam conversando, estavam crescendo no trajeto, no caminho, ele se aproxima. Esse mesmo princípio, esse mesmo exemplo eu trago para o meu relacionamento conjugal, o teu relacionamento conjugal. Então, querido, quando você promove o bem-estar da sua casa, quando você, enquanto esposo, procura cuidar, amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, você, enquanto mulher, procura ser submissa ao marido, assim como a igreja é submissa a Cristo, ser submissa, ao seu marido, assim como a igreja é submissa a Cristo, sem sombra de dúvida que Jesus Cristo, querido, vai querer se aproximar de você, justamente para quê? Para não fazer só presente, mas também abençoar, mas também participar deste diálogo, mas também trazer o crescimento, trazer o amadurecimento desse diálogo. Isso é o que Jesus fez com esses discípulos e certamente, querido, eu trago isso para essa mensagem ou esse princípio para o relacionamento conjugal. Por quê? Porque é onde na comunicação existe então o crescimento, existe então o querer estar junto, o querer que Jesus esteja abençoando, o querer os milagres acontecendo, e só quem realiza milagre é Jesus Cristo. E esse Jesus, ele não se abstém de te abençoar, ele não retém a sua mão de querer abençoar, realizar milagre na sua vida. Como eu e você sabemos muito bem, Deus não despreza um coração contrito. Deus não despreza um coração de um esposo apaixonado que quer ver a sua esposa bem. Deus não despreza um coração de uma esposa apaixonada que quer ver a sua família, quer ver o seu esposo bem. Deus não despreza um coração ou uma oração de uns filhos ou de um filho que quer ver o bem-estar dos seus pais, da sua casa. Sem sombra de dúvida, meu querido e minha querida, que neste sentido Jesus vai fazer-se presente. E a presença dele, eu e você sabemos muito bem que aonde Jesus está, a Bíblia diz que há fartura de alegria. Por que há fartura de alegria? Porque se tem resposta, tem alegria. Se tem milagre, tem alegria. Se tem consolo e tem conforto, tem alegria. Se a sua oração foi respondida, tem alegria. Se tem livramento, tem alegria. Se tem cura, tem alegria. Se tem restauração, tem alegria. E tudo isso vem, querido, com a presença de Jesus. Então, eu concluo dizendo o seguinte: o relacionamento conjugal só termina quando acaba. Ou seja, só termina quando um ou outro ou ambos volta para casa,
volta para os braços do Pai. Fora disso, enquanto isso, ainda existe algumas milhas, existem ainda alguns quilômetros a serem trilhados. E enquanto isso, querido, compartilha, conversa, cresce, dialoga, comunica, e aí você vai ver o crescimento, o bem-estar. Às vezes, no início, para quem não está com a prática da comunicação, fica um pouco meio que sem jeito, um pouco inibido, mas depois, com a certa prática, né? Não sei se você percebeu aqui, algumas pessoas correndo, fazendo atividade física, e às vezes isso realmente acontece. Quando você fica um bom tempo sem fazer uma atividade física, seu corpo sente, mas depois que você mantém a continuidade, aí ele fica normal quanto a isso. Assim é o poder da comunicação. Então começa hoje a se comunicar, começa hoje a falar, começa hoje a dialogar, e você vai ver com o passar do tempo vira uma naturalidade, vira uma normalidade. Então, querido, Lucas 24, nesse mesmo capítulo, versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante Jesus. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque ele é tarde e o dia já declina. E entrou para com eles. Ou seja, quando você percebe que Jesus está presente, fala com ele: Senhor, fica mais um pouquinho. E ele não vai se deter em te atender. E aí, porquanto o seu relacionamento ainda não chegou ao fim, dialogar com seu cônjuge, com filhos, há a possibilidade sim de restauração familiar. Basta querer e basta pensar nesse assunto para aplicar. Eu quero nesse momento já encerrar essa mensagem e desejar a você toda sorte de bênçãos. Que Deus te abençoe, querido. Rogo ao Senhor que esta palavra encontre guarida no seu coração. Rogo ao Senhor que esta palavra seja materializada no teu relacionamento, no teu casamento, no teu relacionamento com seus filhos ou com seu filho, para que você possa ter momentos saudáveis, momentos agradáveis em todo o tempo. Seja numa descontração, seja num passeio, seja no ir e vir para o trabalho, seja numa companhia para algum local, mas dialogando sobre todas as coisas. Deus te abençoe rica e abundantemente.